Alô, alô, todo mundo me ouve? Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui. Acho que com certeza isso vai ser falado em todas as mesas, né? Algum aspecto da organização, mas como eu tô, essa é a mesa que eu tô, não tem como eu não falar, né? Mas iniciando esse debate, sobretudo o debate do livro, né? Que a gente vai conversar em breve, é impossível a gente não falar do Dirceu, né? Amigo querido de tantos aqui e que foi assim um imenso, imenso, imenso entusiasta da tradução do livro lá no começo, né? Então, quando ele ele soube através de um outro amigo que o livro estava sendo traduzido, né, por mim, ele veio atrás de mim, nem sei como, ele conseguiu meu WhatsApp, eu recebi um zap lá um dia, e ele começou já falando como se fosse um velho amigo, assim, sabe? Assim, abertão, tranquilo, e aí, tal, como é que tá? Assim, sem interesses, assim. Eu estou dizendo isso como um ponto bom mesmo, um cara que queria estar em contato. Ele queria estar em contato, queria trocar ideia, queria saber como que o livro estava chegando, por quê, quem era eu, o que tinha trazido essa ideia. E a gente iniciou um longo debate por conta do livro, né? Que culminou no convite dele para eu estar aqui junto hoje. Lá no início, né, Alessandra, fiz parte brevemente da organização com vocês, e se criou a ideia de ter uma mesa sobre o livro da Ruth, ou que dialogasse de certa forma, né? Você vê que o título não tem a ver com não está diretamente conectado com o livro da Ruth, mas tem uma conversa que todo mundo aqui na mesa vai fazer. E o Dirceu era esse entusiasta que virou um amigo meu e que a gente trocava ideia e que durante a tradução eu acessava ele de vez em quando. O que você acha desse termo, Dirceu? Eu mandava para algumas pessoas assim, e aí eu ia fazendo um tira-tema e o Dirceu estava, em geral, sempre certo. Então é isso, é com carinho que começo essa mesa em memória ao querido amigo Dirceu. Bom, meu nome é Bruno Xavier, eu sou o tradutor dessa obra, né, California Gulag, Prisões, Crise do Capitalismo e Abolicionismo Penal. Estou na mesa intimidado aqui, com essas duas pessoas ao meu lado, pessoas que eu admiro, que a Dina, que a gente já vem numa conversa há mais tempo, e o Weber, que eu conheço pessoalmente hoje, que com toda a humildade pediu que eu apenas o apresentasse como historiador. Aí eu fiquei com vergonha, falei, não, eu vou ter que falar mais, né? Só que eu falei, não, é o que ele quer, e quando o cara se garante, acho que realmente isso é mais do que suficiente, né? E aí cada um vai atrás de se inteirar mais do Weber e de ouvi-lo, né? Então, obrigado pela vinda, pela participação da mesa, pela leitura do livro. E vou passar a palavra para a Dina, para dar início na mesa, depois o Weber fala e eu finalizo falando um pouco do livro, da estrutura do livro, do processo de tradução. Tá? Dina Alves é advogada, abolicionista penal e antropóloga. Tem a tese dela, né, a dissertação de mestrado, que está aí em conversa para sair o ano que vem, né, Dina? A gente vem trocando essa ideia, a vontade de pôr para o mundo esses trabalhos abolicionistas cada vez mais. E é isso, eu vou passar a palavra para ela e depois para o Weber. Valeu. Obrigada, Bruno. Quero muito agradecer estar nessa mesa aqui também. Estou bem intimidada aqui com vocês. Também não te conhecia pessoalmente, muito prazer. Bruno, a gente já tem uma conversa, já uma questão mais íntima, principalmente pela Ruth, né, pela tradução dessa obra tão necessária, tão urgente. 17 anos depois, chegar nas nossas mãos as palavras da Ruth, todo o pensamento, né, o que ela elaborou e o que ela elabora em termos de abolicionismo penal, geografias carcerárias, só fortalece o nosso pensamento, as nossas ações ativistas.
E eu quero aqui na minha fala, que é o quê? 20 minutos? Eu quero focar a minha fala aqui um pouco no que eu tenho pensado em termos de luta anticarcerária, principalmente pelos encontros com os movimentos, principalmente pela minha própria experiência enquanto uma mulher preta, uma mulher nordestina, sudestina, que transita nessas geografias carcerárias aí no nosso país, falando aqui da geografia no sul global, né? O nosso país como primeira nação em encarceramento nas Américas, né? Que é a América do Sul, aqui o Brasil. E aí eu quero pautar um pouco disso, né, da minha experiência enquanto ativista e enquanto uma acadêmica, uma pesquisadora desse tema. O quanto que, para a gente, né, que vem de grupos historicamente discriminados na nossa história colonial, a pesquisa ela está intimamente relacionada com a nossa experiência. A gente está ali em primeira pessoa, né, rechaçando essa santíssima trindade do modo de produzir conhecimento que a academia historicamente impõe, né, que é a objetividade, o afastamento do objeto de pesquisa, e o quanto que a nossa presença na universidade, por si só, já rechaça esse falso conhecimento que a branquitude historicamente impõe e violenta, né, o quanto que a universidade no nosso país, da forma como ela é pensada, da forma como é pensado o produzir conhecimento, é uma reprodução da violência. A gente estava falando agora, eu, o Fabinho e o Carlos, sobre isso, né, o quanto a gente, sempre nós fomos objetos de estudo das universidades, da branquitude. E hoje a gente vê surgir. E eu estou falando hoje, eu vejo surgir porque eu tenho só quase 50 anos de idade, mas a luta insurgente negra ela é pulsante desde que a gente sai de África nesse navio transatlântico nas Américas, deixando rastros de sangue, mas também deixando rastros de resistência pulsando, né, nas nossas experiências. Então, a gente vê a produção do conhecimento a partir dos movimentos que insurge, né, a partir dos seus corpos, a partir dos seus saberes, a partir do próprio combate à violência terrorista do Estado, forjar conhecimento e resistência antiprisional, anticarcerária, antipolicial. Eu me apresento como um abolicionista penal, porque eu bebo da fonte de abolicionistas como a Ruth, como a Angela Davis, como a Bell Hooks, como a Beatriz Nascimento, como Lélia Gonzalez e como Celsa Paixão, minha mãe. Uma merendeira, né, ex-merendeira de escola pública no sul da Bahia, que eu cresci vendo a minha mãe com o rosto muito suado e queimado, porque era aqueles caldeirão de merenda ali na escola pública, e o pano na cabeça, o suor escorrendo, as mãos calejadas, e a luta abolicionista presente no seu corpo contra a opressão, seja do prefeito da cidade, seja do juiz da cidade, seja da relação de poder que é estabelecida nas micro-relações na escola pública, da diretora mais branca, a merendeira mais preta, uma professora parda, mas uma preta mais clara, a violência contra os meninos, estudantes, as crianças, as mais pretas, as mais pobres, as mais ferradas, para falar o português correto, né? O lixo que fica no meio do caminho. Assim, são chamados, né, os meninos que, depois de um certo tempo da escola pública, do ensino fundamental, eles vão fazer esse trajeto na geografia carcerária da Fundação Casa.
Então, a minha mãe, ela é uma abolicionista e eu bebo da fonte da minha mãe, do conhecimento, dos saberes, da toda a luta que eu vi surgir ali, no seu contexto, na sua realidade, na Rua da Granja, Ipiaú, Bahia, 1988, 89, 90, 91, 92, eu estava ali com os meus, talvez, 14 anos, por aí, e aí, nessa realidade dessa geografia carcerária, estou falando de Nordeste, Bahia, Ipiaú, Antônio Carlos Magalhães, Polícia Selvagem na Bahia, uma das polícias, naquele contexto, para minha época, uma das mais sanguinárias, a Polícia do Sertão. E aí eu sou tirada desse lugar e faço esse deslocamento carcerário, porque eu saio de lá e sou trazida para São Paulo dos anos 90, com o meu corpo franzino, com a minha voz nordestina, que eu acabei perdendo muito sotaque, porque a gente acaba perdendo, porque também é uma forma de aprisionar e de punição, né? Porque se você não fala como a branquitude, nos termos da branquitude, na forma de operar o corpo, né, cheio de códigos de poder, então existe um processo de exclusão. Então, aos poucos eu queria também imitar um pouco da branquitude e falar direito, não falar tão baiano assim, né? Porque é feio, então eu tinha que me enquadrar dentro de uma cozinha, numa mansão do Jardim Virgínia, na cidade de Guarujá. Olha onde eu fui parar. A cidade do Guarujá, uma das mais lindas e bonitas, onde tem praias maravilhosas, tem um hotel Casa Grande. E essas imagens, ela me impactou muito, assim, ver um hotel Casa Grande, que de fato é Guarujá é a representação do que a Ruth traz, né, como o capitalismo racial, como a colonialidade nas Américas, né, no nosso país, é a representação simbólica e física e geográfica de uma sociedade colonial, porque o Hotel Casa Grande ele é todo branquinho, com as janelinhas verdes, e é uma casa grande mesmo. Dentro desse hotel, na época, tinha ainda a Sala da Chibata. Estou falando isso que foi ontem, né? Tinha a Sala da Chibata, que era uma sala como se fosse um museu dentro do hotel, com todos os instrumentos de tortura. Olha que fetiche, né? Olha que coisa sádica aqui. Então, esse é o Hotel Casa Grande. E quem trabalhava nesse Hotel Casa Grande? Eu morava no Guarujá, depois que eu saí da mansão, que eu trabalhei de empregada doméstica há muito tempo, eu fui morar no Morro da Vila Baiana. Lá só tinha baiano. Só tinha baiano naquele morro, e por isso o nome Morro da Vila Baiana. E as pessoas, a maioria, conseguia achar a inserção no mercado de trabalho no Guarujá, como eu, no emprego doméstico, trabalhando no Hotel Casa Grande. Então, eu via todos os meus irmãos e irmãs de Nordeste, de origem, de cor, de raça, de classe, trabalhando naquele hotel. Os rapazes pretos, cortando a grama, as mulheres na faxina, e toda uma elite branca paulistana, tomando um sol naquele gramado verde, parecia aqueles folhetinhos da igreja da Assembleia de Deus, que tinha aqueles folhetinhos, lembra que tinha família, né, que vai lá para o paraíso, né? A imagem do paraíso, a felicidade, né? E eu estou falando desses deslocamentos para falar de deslocamentos geográficos e existencial que marca o meu corpo, que marca a minha experiência, mas que também marca a experiência de muita gente que faz esses deslocamentos, seja com a expansão do sistema prisional, e aí eu estou falando isso por quê? Porque, para mim, fazer esse deslocamento carcerário, existencial, que me tira de um lugar para levar para outro lugar, que me tira da Bahia para me trazer para o balcão do Pão de Açúcar, onde eu trabalhei, ou para o quarto de empregada, é situar a discussão do sistema prisional
discurso de que o sistema prisional é uma ideologia, para a gente situar esse debate e afastar um pouco as narrativas mais universalistas ou mais lógicas e mais óbvias da prisão como um espaço físico, mas para pensar como uma ideologia de desumanização de corpos racializados. O quanto que as mulheres pretas em São Paulo, trazendo aqui para a nossa realidade, que mora no Capão Redondo, faz um trajeto carcerário no busão do Capão até Itaim Bibi para trabalhar de empregada doméstica e deixa seus filhos com outras mulheres pretas ou deixa seus filhos em escolas extremamente precarizadas. Eu fiz a pesquisa de doutorado, eu vou só falar só um pouquinho sobre as minhas motivações, né, de falar sobre isso, e aí eu já comecei falando que a nossa existência e experiência está diretamente relacionada ao nosso trabalho de pesquisa. Então, eu já me apresento na minha pesquisa como um lugar que não tem possibilidade nenhuma de ter neutralidade no fazer, no produzir conhecimento. E a pesquisa de doutorado, eu faço uma viagem de ônibus. Eu trago, inclusive, o livro da Ruth, ela faz, né? Ela nos convida a entrar no ônibus. O começo já é o prólogo para entrar no ônibus e fazer essa viagem carcerária. E aí eu bebi muito da fonte da Ruth e de outras abolicionistas para pensar o sistema prisional brasileiro, para a gente sair também da lógica do sistema prisional brasileiro como muito específico, enquanto um sistema de violência colonial aqui, mas para abrir muito mais essas possibilidades de reflexão, para situar num debate do racismo e do capitalismo racial. Então, eu convido vocês também a entrar nesse ônibus, né? O ônibus de mulheres, e essa é uma etnografia que eu fiz no doutorado, que é um ônibus de mulheres que fazem visitas numa penitenciária no interior de São Paulo, Itaí, do lado de Avaré, uma prisão masculina de imigrantes. E aí eu fiz essa pesquisa, esse trabalho de observação participante, de contato, de conversa, de escuta, com essas mulheres no ônibus, que eu chamo de ônibus-prisão. E acompanhar também na fila, que eu chamo de fila-prisão, para acompanhar essas mulheres nessas visitas, que são as visitas-prisão, para analisar, a partir disso, desse deslocamento prisional, carcerário, o próprio corpo como um corpo-prisão, o quanto o nosso corpo ele está capturado num sistema de terror racial, de violência estatal e prisional, que o nosso próprio corpo é um corpo da etnografia da prisão, o corpo negro, porque é o corpo visto como um corpo paradigma da violência num contexto de violência racial nas Américas, né? Uma mulher que pega o busão aqui na Zona Sul de São Paulo, a gente pode pensar nesse trajeto de uma mulher preta que está em Água Blanca, no distrito de Água Blanca, na Colômbia, em Cali, que também pega o ônibus ali no distrito de Água Blanca para visitar os seus familiares num sistema prisional colombiano, o quanto que tem de afinidades em relação à opressão colonial nessas Américas. E aí, eu não sei se eu tenho tempo ainda. Tá. Eu vou usar esses 5 minutos, então, para pensar nessa chamada, né, da mesa, em relação à reparação e focar nesses movimentos, né, principalmente quando a gente fala de movimentos maternos anticarcerários. E aí eu estou falando isso tanto por conta da aproximação muito maior com as mães, e eu trago a minha mãe aqui como a Celsa Paixão, que está do meu lado e que é uma abolicionista, mas também muitas outras mães que se organizam em torno do cárcere, do sistema da violência, né, uma organização de resistência, que é esse corpo, né, que é o corpo etnográfico,
capturado pela violência do Estado, mas também é um corpo que tem ali a sua marca da resistência, a sua forma própria de produzir estratégias de resistência frente ao terror da violência capitalista. Muito aproximada com esses movimentos, eu tenho aqui a Miriam, né, da Ampará, a gente tem a Frente pelo Desencarceramento, a gente tem o movimento Mães de Maio, que vai estar aqui também. E muito próxima desse movimento, trocando saber, né, observando, trocando saber, mas também usando de alguma forma o conhecimento na área do direito para, de alguma forma, tentar fazer com que vozes silenciadas sejam ouvidas, ainda que seja dentro do direito, né? No movimento Mães de Maio, eu sou assessora jurídica, então acompanho algumas mães em relação a garantir minimamente algum direito, usando o direito. É interessante a gente perceber o quanto que a luta dos movimentos abolicionistas, eles extrapolam o viés da lei, o viés de uma sociedade legalista. Eles extrapolam muito a pauta pela garantia de direito para insurgir em relação à perspectiva de um futuro possível e do abolicionismo penal. A gente produz abolicionismo penal. Todos os dias tem mães produzindo abolicionismo penal. E o abolicionismo penal não pode ser uma pauta acadêmica, como a pauta da revolução marxista, né, de pessoas que... Porque eu tanto vi a minha mãe lá no sul da Bahia, em Piauí, como merendeira. Hoje ela é uma aposentada, cheia da grana, né, e tal. Eu falo para ela, a senhora agora não faz nada da vida. Então, eu vi minha mãe como merendeira, e depois, quando a gente veio para São Paulo, que depois veio todo mundo, gente, essa história é longa, como toda a história de baiana é longa. E a minha mãe, em São Paulo, aqui, ela foi trabalhar de empregada doméstica. E a gente sempre esteve muito ligado aos movimentos sociais. A minha formação, ela vem das comunidades eclesiais de base. Nem me olha assim, que eu tenho só 50 anos, tá? Comunidades eclesiais de base, perspectiva de luta, acesso à terra, acesso à moradia, pastoral da criança, pastoral do negro, pastoral da juventude. Eu passei por essas pastorais, né? Essa perspectiva muito católica, religiosa. E a gente estava muito ligado também aos movimentos marxistas. Então, a minha mãe trabalhou de empregada doméstica para pessoas marxistas, para pensadores, professores universitários, que falava para ela o seguinte: olha, dona Celsa, a senhora vai ter que esperar a revolução chegar. Vai ter que esperar, porque a gente está aqui produzindo para isso acontecer. Então, enquanto a gente produz conhecimento, fala de Marx, produzindo aqui, vocês, classe trabalhadora, sem rosto, sem cor, sem nada, esperem a revolução chegar, que um dia chega. Fala-se isso fumando um charuto cubano, um vinho bom, uma sala bonita, uns livros claros, cheios de biblioteca, cheio de terno bonito, né? E a minha mãe teve que esperar a revolução chegar, só que não, ela não esperou a revolução chegar, porque a minha mãe é uma abolicionista, e lutou, e se revoltou. E pegou panelas para bater uma na outra nas ruas de Piauí, com um monte de merendeira do lado dela. Então, a gente não pode esperar a abolição chegar. Essa abolição, esse abolicionismo penal, que a academia quer que a gente engula da mesma forma como queriam fazer a gente engolir, que a revolução ia chegar para a gente ia ter que esperar essa revolução chegar. Então, essa insurgência, essa reparação nas Américas, essa insurgência, ela todos os dias ela é produzida, seja nas mães que estão dentro do sistema prisional, fazendo visita, denunciando tortura, construindo pautas, garantindo o mínimo de direitos, mas seja também nas pautas que se constrói numa perspectiva de abolicionismo, de destruição de um sistema que, historicamente e sistematicamente, nos mata. Então, a gente não vai esperar
a abolição chegar. A gente já está aqui, nós já estamos aqui. Acho que meu tempo acabou, né? Tá. Obrigada, gente. Bom, passar a palavra agora para o Weber. Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a Alessandra pelo convite que me foi feito para estar numa atividade tão importante como essa, né? Até porque acho que é um momento tão, acho que dialogando até com o texto da Ruth, tão oportuno se discutiu a questão do encarceramento na nossa contemporaneidade, né? Sobretudo aí a partir desse século XXI, aqui promete aí agudizações inúmeras aí de lutas, né? Segundo, eu queria também já aqui registrar que eu já estou até mais seguro, primeiro porque a Dina já falou, então já limpamos o terreno, e obviamente depois o Bruno, como tradutor do texto, também vai poder aí cobrir as lacunas, né, caso eu deixe aqui na minha exposição, tá certo? Só que também eu tenho uma advertência para vocês, já de pronto. Não fica muito empolgado, não ficam muito empolgados, não, porque eu não sou tão estudioso do tema do encarceramento, né? Na verdade, o que me fez estudar um pouco sobre a questão do encarceramento, e depois talvez eu faça algumas nexos, foi a minha pesquisa do doutorado, que eu discuti a relação também entre eugenia e encarceramento, né? Então, isso me fez com que eu pudesse me debruçar em algumas obras de autores que discutem o tema do encarceramento e tudo mais, né? Não vou aqui fazer a lista, até porque, com certeza, eu estou no meio de pessoas que conhecem as bibliografias, então vamos dispensar aí essa parte, né? Então, eu vou tentar, na realidade, nessa minha parca exposição, trabalhar talvez 4 aspectos que eu considero central aí para contribuir na nossa discussão de hoje, né? Primeiro é trazer algumas contribuições da Ruth para a gente poder pensar a questão do encarceramento na nossa contemporaneidade e o seu papel que ele desempenha no século XXI, que eu acho que, ao meu juízo, é isso que ela nos coroa aí, nos procura a refletir sobre o assunto, tá certo? Depois eu vou tentar trabalhar o que tem de semelhança, ainda que breve, o que a gente pode extrair do texto dela para pensar Brasil, né? Então, acho que tem algumas similitudes que nos permite fazer algumas reflexões. E no terceiro momento, ainda na contribuição dela, é pensar o papel dos movimentos, né? Então, no último capítulo do texto aqui a gente pode falar isso porque não vai ser spoiler, porque hoje em dia a gente não pode mais contar mais nada. Então, a gente sabe que no penúltimo capítulo do texto, ela dedica, na verdade, recupera historicamente o papel das mães no que diz respeito à luta contra o encarceramento e a criminalização da juventude norte-americana, tá certo? E é óbvio que esse capítulo ele é importante, porque aí já me fez lembrar, né, eu tive esse privilégio de passar, não só conhecer a galera da Ampará, mas eu também passei quase 2 meses lá, ostentação aqui, né, na Ampará, quando eu estava fazendo meu doutorado, só que a parte da pesquisa que eu estava fazendo, e não concluí, mas está no varal, o Fábio sabe disso, né, para a minha tese de doutorado, que por conta de tempo, e vocês sabem muito bem que hoje em dia a produção acadêmica é um pouco salsicharia e just in time, né? Então não dá tempo, aí você tem que mandar para cá, ou seja, então você acaba sendo excomungado da universidade, né, para cumprir os prazos, né? Bom, de qualquer maneira está lá, mas tem um dado já, eu estou começando já de trás para frente, que me deixou bastante entusiasmado em ter o privilégio de passar quase 2 meses lá na Ampará. Primeiro que eu conheci pessoas, a Miriam, eu já conhecia, a Railda, a Tempestade, bom, já conheci uma galera, mas eu fiquei muito entusiasmado, e o que me chamou a atenção lendo o texto da Ruth é que, quando eu estava lendo o texto da Ruth, no penúltimo capítulo, na verdade eu estava lendo a história da Ampará, por exemplo, né, e aí é uma coisa que me chama a atenção, e eu também participo do grupo de WhatsApp da Ampará, certo? Então é o seguinte, isso já me autoriza a dizer que elas não dormem, elas 24 horas dedicando, certo, a vida delas no tema referente à questão da criminalização, da violação e, obviamente, aí, de toda essa
barbárie que deita sobre essa população, que obviamente é alvo da luta aí da Ampará, tá certo? Bom, então isso aqui é só um preâmbulo para vocês entenderem o seguinte, o quanto a obra da Ruth casa já com as lutas das mulheres, e elas enquanto protagonistas, no que diz respeito, sobretudo da maneira aguerrida, contra a criminalização, né, da nossa juventude, que é parte constitutiva do próprio capital nesse contexto contemporâneo. Eu estou dizendo isso porque no último tópico que eu vou tentar trabalhar, eu vou fechar com algumas indagações para a gente poder refletir sobre esse tema, já que a encomenda é colonialidade, racialidade, punição e reparação das Américas, né? Vamos ver se vai dar tempo, né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção no trabalho da Ruth é que ela, na realidade, ela traz uma contribuição para a gente poder pensar o papel da criminalização da nossa contemporaneidade e, sobretudo, do encarceramento, né, da classe trabalhadora. Vamos lembrar que ela tem um capítulo ali onde ela enfrenta e recupera as categorias do próprio Marx para pensar aí aquilo que nós podemos conhecer, traduzir aí como exército industrial de reserva, não é? Ou, se quiser, para usar um outro dado que eu me vejo muito nessa categoria, que é a população flutuante, tá certo? Ou seja, então, ou, se quiser, superpopulação relativa. Mas o que é interessante que ela traz aqui? Primeiro dado é que ela já demonstra que lá na década de 50 e 60, o capital, ou seja, a burguesia norte-americana, para poder debelar as lutas, ou, inclusive, responder, já que eles já tinham desmontado o estado de bem-estar social, né, no interior dos Estados Unidos, eles procuraram agora uma maneira para obstaculizar e estancar qualquer forma de lutas sociais e, ao mesmo tempo, evidentemente, impedir ou amansar as emersões da luta da classe trabalhadora, sobretudo a partir da juventude, tá certo? Então, isso é um dado importante que ela traz. Ou seja, então, pensar o encarceramento nesse sentido, pós década de 50, ou se quiser, com o neoliberalismo, ou ainda a gente pode usar um outro termo que esse eu considero melhor, a partir da ofensiva do capital, o encarceramento, então, é uma arma que o capital construiu para, na verdade, estancar e impedir a organização da classe trabalhadora, sobretudo da nossa juventude. E esse é um dado, evidentemente, que você tem os elementos que ela trabalha, né? Como, por exemplo, a questão racial, de classe e tudo mais. Então, eu acho que essa questão que ela aponta no trabalho é muito importante, né? De se pensar como que o capital, no século XXI, constrói as suas maneiras de desarticular e enfrentar e, obviamente, aí, criminalizar a classe trabalhadora, de novo, ainda que seja redundante, mas como uma maneira de dominação e controle. Eu estou chamando isso a atenção porque quem estuda a história do encarceramento sabe que o encarceramento nasce ali atrás, né, no final do século XIX e tudo mais, enquanto um desdobramento da Revolução Industrial e que, portanto, né, na linha do Rush e de outros autores, né, é uma forma, na realidade, de controlar o trabalhador. Só que no período, entre aspas, aqui do neoliberalismo, volto a dizer, eu não gosto muito dessa palavra, que ela, às vezes ele atrapalha a nossa reflexão, mas, assim, no nosso período contemporâneo, então, o encarceramento é uma maneira de lidar com essa superpopulação que, evidentemente, não vai entrar no mercado de trabalho. Isso é um dado, assim, né? Talvez vocês possam discordar, né? Mas o que eu consigo extrair a partir do que ela traz é isso. Um outro elemento também que é muito importante é que, no caso dos Estados Unidos, você também tem essa questão da relação entre encarceramento, racismo, não é? Isso é um dado importante, e que também extrapola a população afro-americana. Vamos lembrar que ela traz dados interessantes para você ver que, inclusive, agora, com essa eleição da figura que ganhou lá nos Estados Unidos, eu não sei como vai se, né, como que essa coisa vai se dar, né? Mas, de qualquer maneira, assim, esse tema do encarceramento das populações chicanas, né, porto-riquenhas, etc. Ou seja, então, é uma forma também que a burguesia nativa norte-americana constrói para, obviamente, estancar e debelar qualquer forma de organização desse segmento, não é? Óbvio que eu não vou, aliás, dar um curso esse texto, então já peço desculpa aqui, né, não dá para desdobrar tudo. Mas eu acho que tem uma relação também que ela trabalha, que é muito interessante,
essa lógica do espaço, a apropriação do espaço, vamos lembrar, quem estuda geografia sabe que a apropriação do espaço tem muito a ver com a forma de reprodução do capital e como que essa apropriação do espaço emerge para construir presídios e responder às demandas também do grande capital privado que começa a ver nas prisões uma forma também de reprodução do capital. Tá certo? Não sei se eu me deixei entender, e eu estou aqui fingindo que eu entendi o texto, mas eu acho que ela traz essa contribuição que é muito importante, né? Ou seja, então, o trabalho da Ruth, óbvio que tem inúmeras mediações que ela traz, mas também tem um outro elemento que ela também chama atenção, que é o papel dos movimentos. Então, quando a gente estuda os movimentos, né, sobretudo do papel das mães, né, que começam a se mobilizar, que começam a questionar, inclusive, as formas de violência, de letalidade da juventude, etc., e o quanto que, a partir dessas lutas, que aparentemente elas são menores, mas elas são fundamentais porque permite um processo de conscientização e que permite também chegar, pensando aí, hoje, na nossa realidade, chegar a pessoas que devem escutar e que devem também participar dessa luta, né? Ou seja, então, o papel de catalisar as mães, né? A questão da identidade que se cria das mães que têm seus filhos presos, que tiveram seus filhos mortos, etc., e que começa a participar da luta contra e pelos direitos, né? E contra a violação da juventude, vou usar esse termo, né, da população norte-americana, né, criminalizada, e o quanto que esse papel da identidade vai ser muito importante, tá certo? Eu estou chamando isso a atenção por quê? Porque, de fato, quando eu penso, de novo, né, trazendo o papel da Ampará e de outras organizações, mas mais a Ampará, isso me chama muito a atenção. Né, porque é o seguinte, primeiro, você tem organizações autônomas, e ela trabalha, né, as mães, né, que discute essa questão da recuperação dos seus filhos, né, e o quanto que a autonomia delas vão ser fundamental justamente para encampar uma luta contra o encarceramento, denunciando a condição dos jovens e tudo mais, tá certo? E eu acho que o que dá para a gente, então, é dialogar com o texto da Ruth, eu estou falando correndo, não deu sono ainda, então é que a coisa está menos cruel, né? Mas o que dá para dialogar, já estou indo para os finalmente, com o Brasil, né? Primeiro, 10, né? Então, 10 de canja, então agora é dispêndio. Então, o primeiro dado que dá para a gente concatenar com o trabalho dela, eu acho que é pensar a lógica de como o capital, ou a reestruturação produtiva, ou o neoliberalismo tem se dado na nossa vida cotidiana. Porque o que ela está discutindo, ela traz muito isso, né? Ela pega lá de 50, 60 e vai trazendo e traz elementos para pensar a contemporaneidade. Qual que é a questão que eu acho que me chama a atenção? É que o Brasil está passando por algumas mudanças já, ou seja, transformações que nos Estados Unidos já ocorria e que nós estamos acompanhando isso, se a gente quiser aqui, do ponto de vista histórico, pegar da década de 90 e a sua passagem do século XX para o XXI. Né? Então, por exemplo, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente aqui do país, eu não quero errar o dado, mas jogando para a gente pensar, o número mais ou menos de encarcerados que nós tínhamos no Brasil chegava na quadra dos quase 200, não, 200 e... na faixa aí dos 270 mil presos, certo? Aqui eu estou chutando, mas só para a gente pensar aqui o que eu estou querendo intercalar aqui, né? Quando a gente chega nos governos, né, aí você avança ali, né, para o século XXI e tudo mais, aí você começa a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não estou aqui propondo para matar o cara, hein, só para a gente pensar a lógica do impacto do tal do neoliberalismo e como que o neoliberalismo foi importante para aumentar o encarceramento dessa população, que inclusive era uma população que nunca entrou no mercado de trabalho, vamos lembrar, né? Que é uma juventude que, obviamente, fruto da reestruturação produtiva, tá certo? E que, portanto, do ponto de vista do capital, só há, na realidade, uma forma de catapultar ou ostracizar esse segmento, porque não há o que o Estado, não há nada para o Estado fazer, a não ser considerá-los enquanto uma população supérflua
e que, portanto, eles devem ser criminalizados, tá certo? Então, quando a gente pega, por exemplo, ali na quadra da gestão do Lula, aí, se vocês acompanhar os dados sobre encarceramento, quando a gente tem a deportação da presidente Dilma, o Brasil já estava disputando o segundo lugar da população que mais... Não, o segundo, eu estou falando segundo porque a ideia é caminhar para o segundo, né? Então, ele já era a terceira população e já estava disputando o segundo lugar da população do país que mais encarcerava seres humanos. E se a gente pegar um dado muito interessante, no período áureo do Brasil, de crescimento de emprego e tudo mais, foi justamente o momento em que nós tivemos um boom de encarceramento da nossa população. Percebe? Então, o que eu estou chamando a atenção? Acho que ela traz elementos para a gente entender, na linha, ou melhor dizendo, em contraposição àquela linha da econometria que discute desemprego, aumento de presídios e tudo mais, né, ou de encarcerados, ela traz um dado interessante, que eu acho que o Brasil tem vivenciado isso, né? Então, não se trata aqui de aumento de desemprego e aumento de encarcerados. Na realidade é diferente. Você tem um momento histórico, né, de um neoliberalismo que está posto, e que, portanto, você tem uma camada de uma população supérflua para o capital, né, e que, portanto, esse segmento deve ser, obviamente, criminalizado e ostracizado, e etc. Não preciso dar o dado aqui, que vocês sabem melhor do que eu, que a quantidade de jovens que estão presos hoje, obviamente, não estão aguardando, né, julgamento e tudo mais, tá certo? Não vou aqui espremer, porque vocês têm esse elemento. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui, me parece que ela traz uma chave importante para a gente poder pensar essa lógica entre encarceramento, essa forma também de atacar essa juventude, esse segmento que, quiçá, tiveram acesso ao mercado de trabalho e que, obviamente, por sua vez, é uma população juvenil e, com recorte étnico-racial, são negros e negras, tá certo? Então, esse é um elemento que, ao meu juízo, o texto nos convida para poder refletir, né? E, por fim, eu só queria chamar a atenção, acho que para ir para os finalmente, não sei se eu fui tão fidedigno, que é uma obra muito robusta, gente, vocês devem ter lido, tem vários aspectos que ela toca, né? Então, o que eu quis aqui pensar alguns que me chamam a atenção, mas eu acho que daria para a gente poder pensar, a partir do texto dela, também uma questão muito cara para nós. É possível essa sociabilidade superar o encarceramento, considerando que, obviamente, o capitalismo se forjou, né, e tem o encarceramento enquanto a sua maneira também de atuar contra a classe trabalhadora. Classe trabalhadora como geral, eu sei que hoje em dia também não pode mais falar de classe trabalhadora, classes sociais, nada, né? Mas eu vou aqui insistir, né? Porque existe ainda, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é isso, né? Como é que a gente pensar a superação do presídio no interior dessa sociedade? Eu digo isso porque, eu vou terminar assim, um amigo meu uma vez veio me advertir. Ele falou assim, você não foi numa manifestação lá contra o encarceramento? Ela falou, mas eu fiquei sabendo que o cabo Daciolo estava lá, aí fica difícil participar. E a reivindicação era humanização do presídio. Aí não dá, né? Porque, na realidade, eu não sou abolicionista penal, no sentido mais pleno, né? Mas, assim, para aqueles que são contra, ou melhor dizendo, a favor do abolicionismo penal, pelo menos é a interpretação que eu tenho, na realidade, é uma superação dessa sociabilidade que, inclusive, utiliza o encarceramento como uma ferramenta contra a nossa população pobre. Ponto. Né? Posso estar errado, tá certo? Então, na realidade, a pergunta é essa, né? É possível a superação do encarceramento sem que nós não superemos essa sociabilidade desigual e que se nutre do encarceramento para manter a sua forma de dominação e controle? Esse é o aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Segundo, eu acho que a questão do encarceramento contemporâneo também, ele só corrobora um dado que o movimento negro já trazia desde a década de 70. Qual? O encarceramento do Brasil tem raiz no aspecto do racismo.
Ou seja, então, o encarceramento foi uma forma também de que, no Brasil, se utilizou para se reproduzir a ideologia do racismo na contemporaneidade, ou melhor dizendo, no cotidiano. Ou seja, então, encarceramento e racismo eles estão linkados, tá certo? Então, não há uma dissociação. Eu acho que, a partir dela, e trazendo para a indagação aqui, o que eu quero chamar a atenção é possível a gente também analisar e demonstrar que o racismo no Brasil ainda perdura a partir da própria forma de como o encarceramento se põe na cotidianidade. Eu digo isso porque, e eu vou encerrar, hoje o tema das relações sociais está em voga. Eu sou de uma geração que a Rede Globo não passava nada. Ó, que legal. Hoje você tem Negritudes, que é um evento lá que eles fazem. Jamais eu iria imaginar uma Rede Globo falar do Zumbi dos Palmares, por exemplo. Agora já está falando. E a Xuxa também, olha, agora só para terminar mesmo, vocês vão ver que eu não tenho nada para fazer na vida. E eu assisti uma entrevista da Xuxa no Fantástico, olha como eu estou bem na fita. E ela, sabe, ela lá atrás, quando falava que hoje as pessoas colocam que era práticas racistas, ela falava que não tinham conhecimento, mas hoje ela abomina a questão do racismo, etc. Bem como o Luciano Huck, que antes dizia que todos nós éramos macacos, e burro era ele que achava que nós saímos mesmo, né? Os homo sapiens vieram do macaco. Eu estou chamando essa atenção por quê? Porque hoje está se discutindo representação da população negra e tudo mais, não é? Mas a nossa população histórica ainda tem estado representada nos presídios. É só pegar o dado que a gente vai ver. Então, me parece que a relação entre racismo e encarceramento, na nossa contemporaneidade, nos permite também entender como que o racismo se manifesta na nossa contemporaneidade em tempos de um contexto em que hoje até o William Bonner defende que é contra o racismo estrutural. Percebe? Então, acho que é nesse sentido, né? Bom, então eu concluo aqui, fechei mesmo, né? Dizendo que é um livro muito importante, ele traz elementos para a gente poder refletir sobre o assunto. E tem um dado também, assim, eu acho que à luz dela também, quem conhece, ela também expõe a biografia dela, eu acho que também a gente está vivendo muito isso. A Dinha trouxe já esses elementos. Há uma gama de pesquisadores e pesquisadoras oriundas dos movimentos sociais e que também estão sistematizando e também estão dando as suas contribuições para se discutir e refletir sobre o encarceramento na nossa contemporaneidade e quais os meios para a gente criticar radicalmente essa forma, né, de debelamento da nossa população. Então, vide o trabalho da Miriam, que ela acabou de defender, e tantas outras figuras que têm feito pesquisas dessa natureza, né? Então, acho que o que a Ruth tem aí é muito a nos ensinar, e ela também tem muito a nos aprender conosco também, né? Eu acho que é nessa relação recíproca que a gente, que nos permite aí entender que a luta contra o encarceramento é uma luta de todos aqueles que acreditam, me parece, numa outra socialidade. Não sei qual, mas nessa acho que não vai dar para a gente superar o encarceramento. O máximo que a gente pode fazer é questionar o mais possível e, obviamente, tomando aí a experiência das mulheres lá da Ampará, que dia e noite faz a sua luta aguerrida contra o encarceramento e na denúncia de quanto esse Estado brasileiro ele é nefasto, violento, e que ataca a nossa população na cotidianidade em todos os viés. Eu acho que esse é o que me pega, até me arrepio aqui, porque eu acho que é essa energia da Ampará que nós deveríamos, na verdade, beber um pouco para que a gente possa ter um pouco mais de lucidez e entender que o Brasil não é para principiantes, tá certo? Então, eu paro por aqui, espero que eu tenha sido feliz aí e, obviamente, o Bruno aí pode ser que ele contribua também para a gente poder pensar aí o tema. Obrigado. Bom, obrigado, Weber. Agradeço muito a sua leitura atenta do livro, né? Porque seus comentários iam me jogando aqui na cabeça para as páginas, assim já.
Deu para ver que foi uma leitura bastante atenta. Eu gostei de uma forma que você falou do assim chamado neoliberalismo, né? No começo da sua fala, você falou do neoliberalismo como um momento de ataque do capitalismo, né? Não sei se foi proposital, se isso é uma formulação sua, mas não, se é uma formulação já dada ou se porque faz muito sentido, né? Muita gente questiona a ideia de neoliberalismo, mas a forma como você trouxe também como reestruturação produtiva, mas o momento de ataque ou de contra-ataque, de um novo ataque do capitalismo, né? Sobretudo sobre as populações mais atingidas. E também a sua questão sobre a superação, né? E que está até eu entendo o título dessa mesa, né? Dialoga um pouco com a questão da superação do meu ponto de vista, né? Quase que faz uma pergunta sobre se é possível desracializar, né, os sistemas punitivos, né? E eu, ao ler essa pergunta, me converso um pouco com essa fala do Weber, de entender que não, eu não acho que é possível desracializar o sistema punitivo estando dentro do capitalismo racial, né? Lembrando que o capitalismo é capitalismo racial, né? Portanto, as suas formas punitivas racializarão a todo o tempo, né? Então, eu acho que a proposta que o Weber traz e que a Ruth também traz é que a superação do racismo e a superação das carceralidades como um todo estão ligadas ao fim desse sistema, seja lá como for, né? Então, e o abolicionismo propõe isso, e propõe na forma que a Dina traz, né? Não é um momento futuro da abolição, não vai ter um decreto. Esse decreto, ele já existiu e não existiu de fato, né? A libertação, vamos dizer assim, né? Propriamente dita. Então, o que a Dina propõe é que essa abolição é formada por abolicionismos em processo, né? E que já estão acontecendo, né? Você falando desse processo, tanto de entender essas geografias carcerárias fora da prisão, você foi trazendo várias carceralidades e prisões fora dos espaços prisionais, eu enxergo muito a Ruth tanto nesse jeito de enxergar o espaço fora do cárcere, como também o jeito de enxergar as lutas abolicionistas como algo que, né, ela me escreveu esses dias, a gente vem conversando depois da viagem que ela fez aqui com a gente, né, pelo Brasil, e ela falou assim, eu estou aqui participando já de uns 3, 4 debates depois da minha volta, e está todo mundo perguntando o que a gente deve fazer com a eleição do Trump, né? Aí a pergunta que ela responde, né? Ela responde com uma pergunta e fala, mas vocês já não estavam fazendo? Como assim? O que a gente deve fazer agora? Que loucura é essa? O que a gente deve fazer com a eleição do Trump? A pergunta é, o que eu já deveria estar fazendo, independente se for um ou se for outro? Claro que as qualidades das coisas mudam, se alteram na medida, né, no impacto cotidiano, mas a pergunta é essa, né? O abolicionismo ele está em processo, ele apresenta essas brechas de libertação, né? Então agora eu vou migrar um pouco para falar estruturalmente do livro, né? Porque acho que como tradutor cabe a mim fazer isso, né? Foram 2 aproximações do ponto de vista da pesquisa de ambos, né? Tanto da Dina como do Weber. E eu acho que é legal eu passar um pouco mesmo de capítulo por capítulo para fazer esse spoiler, assim, essa estruturada no livro e a gente abrir para o debate, né? Eu vou fazer capítulo por capítulo, mas vou começar do capítulo 5, que é um capítulo que foi mencionado aqui, se eu não me engano, nas 2 falas. Na do Weber sim, mas acho que na Dina também, que é o Mother's Rock, Mothers Reclaiming Our Children, mães que buscam a recuperação de seus filhos, né, em tradução direta. Que eu concordo com Weber, tem uma ligação direta com a amparar, assim, absoluta, né? A Ruth, nessa viagem que ela fez para cá em outubro, ela também entendeu isso. Ela também, ao conhecer a amparar, e que ela quer conhecer melhor no futuro, estreitar essa relação, ela entendeu que tinha tudo a ver.
a luta do Mother's Rock como um movimento que não se considerava abolicionista a princípio, né? Mas que fazia um trabalho abolicionista porque estava lutando pela libertação de seus filhos e parentes a partir de uma libertação mais ampla. Perceberam que a luta pela libertação dos indivíduos passava por uma luta de uma libertação total, uma libertação maior, né? Então, esse diálogo do Mother's Rock com a Amparar está completamente dado. E um dado interessante, lá nessa viagem, quando a gente estava passando por Salvador, a gente foi fazer uma atividade com as mães atingidas pelo Estado lá em Salvador, no nordeste de Amaralina, num bairro da periferia de Salvador. Carlos lembra bem, né? A gente estava, você não estava nesse dia, mas a gente estava junto nos dias lá de Salvador e a gente conversou sobre isso. Ela, ao chegar nessa sala, tinha lá umas 30, 40 mães, né? E essas mães começaram a falar de suas dores e relatar as dores para a Ruth. E a Ruth acolhe essas mulheres e parte dali para fazer uma fala que vai pouco a pouco, de forma muito didática e linda, acolhendo as dores e apresentando um horizonte de libertação. Uma esperança. Não uma esperança inócua, não uma esperança descolada da realidade. Não é alguém que está oferecendo um pote de ouro no fim do arco-íris. Uma esperança calcada na luta. Porque ela entende que a violência do Estado sobre essas populações, ela é um dado do capitalismo. Eu sei que cada um tem a sua dor individual, e ela fala isso, eu não vou negligenciar essas dores, eu não estou dizendo que a gente não deve acolhê-las, acolheremos, mas a gente tem que partir daí, esse não pode ser o nosso ponto de chegada. Esse é o nosso ponto de partida, esse é o dado do capitalismo. O capitalismo vai infligir sobre todas as populações, sobre algumas populações, umas mais do que outras, vai infligir sobre essas populações isso que ela considera que é um dado, que é essa violência, a violência organizada do Estado que se aplica sobre esse abandono organizado que o Estado e o capitalismo já tinham deixado enquanto terra arrasada nessas populações e comunidades. Então, ela acolhe, fala, isso é um dado, a gente parte daqui, a gente chora junto, a gente acolhe, mas a gente alcança, né, a gente almeja, nosso horizonte de expectativa é a libertação. Então esse é um caminho que ela faz. E esse é um caminho que eu enxergo muito na Amparar também, gostaria de ouvi-los depois em relação a isso. E ela traz isso na forma do texto, porque eu fui trocar ideia depois com a Ruth, o texto, no capítulo 5, ela fala, Bruno, se você perceber, a forma da minha escrita, ela não é uma forma cronológica no capítulo 5. Ela falou, foi o capítulo que eu demorei mais tempo, eu demorei anos para fazer esse capítulo, porque eu percebi que a forma do texto deveria apresentar de forma não cronológica o caminho da dor para a libertação. Não importa o que aconteceu, não importa a ordem do que aconteceu no meio do caminho, mas o que a forma do texto tem que apresentar é isso, são as dores se transformando em organização, se transformando em possibilidades de libertação. Então é esse o caminho que ela faz no capítulo 5. Tá? Voltando agora para o capítulo 1, ela começa o livro, depois eu falo do prólogo e do epílogo, mas ela começa o capítulo 1 do livro fazendo um apanhado sobre como que a ideologia na Califórnia e nos Estados Unidos, como que as notícias, como que as informações foram veiculando na mídia e na sociedade civil que prepararam um terreno para construir o que naquele momento era o maior boom de construção prisional da história do planeta. Né? E como que ela mostrou isso? Ela falou que os criminólogos e os promovedores de políticas públicas apresentavam 3 frases. Né? O crime subiu, nós reprimimos, o crime caiu, o crime desceu. Nessa ordem, certo? Faz sentido, né? O crime subiu, nós, enquanto Estado, polícia, prisões, reprimimos, aumentamos prisões, reprimimos, polícia, o crime caiu.
Ela vai mostrar pelos dados que essa ordem não é real, simplesmente, historicamente, não é real. Ela reescreve essa tríade de sentenças de outra forma. O crime subiu, historicamente, isso é verdade. O crime caiu, sem nenhuma atuação do Estado. O crime caiu, foi uma outra curva, né? O crime subiu, o crime caiu, nós reprimimos, nós enquanto Estado. Então, ou seja, ela fala, se a política pública quisesse tomar para si os méritos sem ter construído nenhuma prisão, já teria conseguido. No entanto, construíram prisões porque o objetivo não era o crime. E ela sempre fala, uma vez ela estava levando a Angela Davis para o aeroporto de carro, assim, e lá atrás, as duas mais jovens, e a Angela falou assim, tá bom, você está querendo estudar crime, você está querendo estudar prisão, tal, mas eu vou te falar uma coisa. Você quer estudar prisão, mas, por favor, não estude crime. Ela, na época, falou, como assim? Não estuda crime? Estou estudando prisão, e isso ficou na cabeça dela durante muito tempo. Ela entendeu que não tinha a ver uma coisa com a outra. E é isso que ela apresenta no livro. Crime, criminalidade, enquanto historicamente definida, não tem a ver com construção de prisões. São coisas separadas. Estudemos separadamente. Muito bem, isso é no capítulo 1, ela faz esse caminho no capítulo 1. No capítulo 2, chama Economia Política da Califórnia. Ela faz um apanhado histórico, geográfico, político do estado da Califórnia, que é de fôlego, né? Eu gosto muito desse capítulo, porque ela vai falar da construção das ferrovias, lá no final do século XIX, ela vai falar da formação das terras, da formação das fronteiras, da guerra Estados Unidos-México, que, né, lembrando que Califórnia é um dos estados que era mexicano, né, não a Califórnia, mas hoje tem muito latino lá. Não, tudo bem, era México até 150 anos atrás, não, era território mexicano. Então ela fala da formação territorial, ela fala da formação da força de trabalho, da formação política. Então, muita coisa entra nessa história. E ela fala, do meu ponto de vista, uma das coisas que é mais importante nesse processo, das fazendas de algodão do interior da Califórnia, né? Então, dos grandes latifúndios de algodão no interior da Califórnia. Porque isso vai conectar com a gente lá num capítulo mais para frente. Mas ela faz esse apanhado na economia política da Califórnia para entender como que a Califórnia chega enquanto história, geografia, política e economia na virada dos 70 para os 80, que permite que naquele território se construa o maior plano de construção prisional da história do planeta. Ela fala, não é em qualquer lugar que isso aparece, é em algum lugar. Então tem que ter uma cama feita para isso se implantar. Muito bem. Indo para o capítulo 3, o capítulo 3 chama ajuste. Arranjo era a tradução que eu queria ter dado. E eu acabei colocando ajuste porque está em conversa com o livro do Harvey, né? É uma tradução consolidada aqui no Brasil, mas eu acho que é algo até para a gente conversar depois, a possibilidade de traduzir fix como arranjo ou como ajuste. Acho que apresentam diferentes entendimentos do capitalismo. Mas ajuste prisional. O ajuste prisional, ela mostra o seguinte, bom, se a prisão não existe, a construção prisional não existe por conta de crime, certo? Ela existe por causa de quê? Vamos tentar entender, né? E ela faz 3 perguntas muito simples, não simplórias, mas que para mim são sintéticas de um longo período de estudo, de análise da Ruth, que é o seguinte, por que prisões? Por que prisões em que sentido? Por que prisões para resolver todos os problemas que ela estava apresentando enquanto críticos? Problemas de crise da terra, crise do trabalho, crise do capital financeiro, crise do Estado. Por que se utilizaram das prisões para tentar resolver esses problemas? Por que agora? Ela faz essa pergunta também. Por que prisões agora? Por que naquela virada dos 70 para os 80? Se responder essas 2 questões, já avança bastante no entendimento da formação do boom prisional. E a outra pergunta, por que elas estão onde estão? Essa é uma pergunta muito interessante. Por que as pessoas presas, o que ela chama de produção de prisioneiros, se dá na Califórnia, 60% da produção dos prisioneiros se dá no sul de Los Angeles, na região antigamente industrializada, antes da desindustrialização dos anos 70, na reestruturação produtiva que o Weber estava falando.
da fuga dessas grandes indústrias indo primeiro para a América Central e depois para a Ásia, né? A produção de prisioneiros se dá nesse local, 60%. Só que as prisões estão a 500, 600, 700, 800 quilômetros de distância. Ela pergunta por que elas estão onde estão. Aquela indagação dela anterior de entender que prisão, que construção prisional e crime não tem nada a ver uma coisa com a outra, ajudou ela a entender isso. Ela falou, pô, se criminalidade não tem a ver com isso, se as pessoas presas estão a 800 quilômetros de distância, eu tenho que fazer essa pergunta, por que elas estão onde estão? E ela vai estudar o quê? O aonde estão. Que terra era essa? Que território era esse? Onde as prisões foram parar? Ele tem que pensar que a prisão é um prédio, a prisão é um terreno, a prisão está sobre um território, ocupa um espaço. E ela foi reparar que tinha um padrão de ser, em geral, terras desvalorizadas de antigos latifúndios algodoeiros da época, inclusive de famílias que vinham do período da escravidão na plantação de algodão, que chegam no século XX com um processo tão grande de aumento de produtividade e, de um lado, de aumento de produtividade, e de outro, de uma exaustão das terras usadas, que chega na virada da metade do século XX com uma quantidade de terras grande, desvalorizada e ociosa. Essas terras precisam serem recolocadas de algum jeito nesse processo de reestruturação produtiva da virada dos 70 para os 80. E entre vários outros, né, mas esses são um agente, né, esses latifundiários, formam um grupo de agentes que influenciaram nesses lobbies prisionais dentro da política californiana para tentar transformar aquelas terras ociosas das antigas plantações de algodão em terras possíveis de serem utilizadas para a construção do locus prisional mesmo, né? A prisão precisa estar em algum lugar. Então, acho que o ajuste prisional versa sobre esse assunto. No capítulo 4, chama Terras Agrícolas, Capitalismo, agora me foge o nome completo do capítulo. Depois a gente abre o livro aqui e vê. O capítulo 4 usa o estudo de caso de uma cidade específica, onde ela pesquisou bastante, que é a cidade de Corcoran. E ela faz toda uma disputa, que eu queria até trocar mais ideia depois com vocês da Amparar, uma disputa muito grande que ela mostra entre cidades que querem prisão e cidades que não querem prisão. Isso, sei lá, eu tenho muita curiosidade de ver como que isso funcionou ou funciona ainda no Brasil, aqui no estado de São Paulo e tal. Ela começa a ver cidades que receberam as prisões são majoritariamente deprimidas economicamente, com um alto índice de desemprego, e de uma população que está ali algumas décadas já no pós-guerra, meio solta, meio perdida e tal, ficam sedentas por um projeto de desenvolvimento econômico e social. Não estou colocando palavras na boca de ninguém. As prisões foram levadas para o interior da Califórnia como um projeto de desenvolvimento econômico social. Se leva emprego, se leva aquecimento da economia, pode ser considerado dessa forma, nesses termos que aquele capitalismo, do ataque do capitalismo da virada dos 70 para os 80, criaram esse termo. Então, ela faz esse estudo de caso de prisões de cidades que quiseram e de cidades que não quiseram. Corcoran, que é essa cidade, quis, e ela mostrou que depois, efetivamente, as pessoas não ganharam emprego, efetivamente a cidade não se aqueceu, a cidade não ficou melhor do que antes. Enfim, tem todo um caminho de pesquisa dela brilhante nesse sentido. O capítulo 5, eu já havia falado aqui, que é do capítulo que fala sobre o movimento social, e o capítulo 6 ela expõe algumas teses, teses sobre o que fazer. Isso é do processo editorial dela, no momento que ela ia transformar a tese dela em livro. O editor dela lá nos Estados Unidos entendia que aquela tese precisava ser
amolecida um pouco, né, e precisava entrar no diálogo, ela precisava definir alguns termos para ser colocada no debate público. Inclusive, a definição dela de racismo, que é a definição que ela usa até hoje, está lá, né, numa das teses, acho que é a tese 6, se eu não me engano. E o prólogo e o epílogo remonta todo esse processo que a Dina fala e que a Dina compara, né, o trabalho dela própria com o trabalho da Ruth, né? Esse ônibus entendido ao mesmo tempo como um ônibus prisão, um ônibus cárcere, mas ao mesmo tempo também dentro desses espaços, né, um ônibus que pode ser uma aglomeração, uma aglutinação de ativistas, de pessoas de movimentos que podem se unir e pensar a luta, né, e o enfrentamento dessa situação. Bom, falei rapidamente sobre o livro, né? Tentei dar uma resumida, vou parar por aqui e a gente pode seguir conversando no debate. Tem um tempinho para perguntas, né? Então é isso. Obrigado, gente. Boa tarde, eu sou Kátia, eu estou no apoio. Bom, boa tarde a todos e todas, né? E todes. Eu sou Carlos Preto, sou também membro da Amparar e da Frente Estadual pelo Descarceramento. Eu peguei uma conexão a partir do que vocês falaram e eu gostaria de apresentar ela para depois também, se for possível, voltar para vocês. O tema da mesa, né, aliás do colóquio, né, colonialidade, racialidade, punição e reparação nas Américas, esse livro comunica esse tema diretamente. Mas antes do livro, eu queria mostrar como tem um percurso histórico aqui em São Paulo que a gente pode observar, que pode nos levar também a algumas respostas. Até bem pouco tempo atrás, na verdade, né, os movimentos sindicais, movimentos partidários, a esquerda, os progressistas e tal, tinham uma dificuldade enorme de associar o capitalismo ao racismo. A racialização dentro dos partidos comunistas, dentro dos grupos de estudo, enfim, até dos ativistas mais enérgicos que eu conhecia na época, existia uma dificuldade enorme. Lógico que isso está conectado, está ligado a várias coisas, mas uma delas é a opção por uma interpretação do marxismo muito etapista também, né, que tinha que vencer várias etapas para chegar em outras discussões, e há uma incapacidade, talvez uma impossibilidade também de compreender a luta fora das páginas do Capital. E aí, então, isso contaminou também os movimentos sociais antirracistas, que até pouco tempo atrás também, com exceções, obviamente, mas de forma mais geral, extremamente punitivistas, com uma dificuldade enorme de fazer uma crítica ao sistema carcerário, justamente porque o sistema carcerário oferecia uma resposta que casava com as possibilidades que estavam apresentadas nesse movimento, que não conseguia juntar, né, o Lé com o Cré e entender que o capitalismo tinha uma conexão íntima com o racismo. E o encarceramento era uma produção desse movimento capitalista racial. Demorou bastante para que isso fosse compreendido, ao passo em que as discussões, por exemplo, abolicionistas, eram piada dentro do movimento social antirracista e do movimento social de esquerda aqui em São Paulo. E aí eu acho que a resposta que o livro traz impressionante, obviamente eu estou falando de um passado recente, mas é um passado. Hoje nós temos avanços nessa área, né? Acho difícil você entrar em uma conversa com qualquer que seja desses movimentos, seja um movimento antirracista, seja um movimento dessa esquerda mais partidária, marxista e tal, etc., e não ter a compreensão do fundamental da importância do racismo dentro da estrutura, né, e da punição como oportunidade para isso. Mas, enfim, o fato é que eu acho que a Ruth torna isso mais fácil de compreender a partir desse termo do capitalismo racial. Fica muito mais simples compreender, porque onde estava o nó, na minha perspectiva? O nó estava justamente no fato de que, por N motivos, que não cabe aqui discutir agora, mas as pessoas mais proeminentes, as mentes mais influenciadoras daquela época, não tinham essa percepção de que o racismo não é uma decorrência do capitalismo, não é um acidente do capitalismo, e de que a prisão
não era necessariamente uma tentativa de reforma da sociedade, uma possibilidade de reformulação, de reeducação, de preparação para o mundo do trabalho, seja lá qual for a resposta que eles davam naquela época. Era muito difícil compreender isso. Por quê? Justamente por isso, porque eles desassociavam o capitalismo do racismo. E isso eu digo assim, mesmo dentro dos grupos mais... daqueles que se comunicavam com a discussão racial, por exemplo. E aí, ainda assim, tinha essa dificuldade de entender. Então, eu acho que, assim, queria que vocês, se tiverem tempo ainda, pudessem explorar um pouco mais desse termo do capitalismo racial, porque eu acho que isso demonstra uma peculiaridade que passa despercebido de que, na verdade, o racismo não é um efeito colateral do capitalismo, mas que o capitalismo é construído a partir do racismo. Talvez não, certeza, nem existiria esse modelo capitalista se não fosse pelo racismo. A racialização ela tem um papel fundamental no capitalismo. A acumulação dos bens, a apropriação do território, a propriedade privada já é, na verdade, racializada, e é a partir dessa racialização, da colonização, que torna possível o mundo que a gente conhece hoje. E aí, como demorou um pouquinho para essa percepção chegar nas lutas e nos ativismos mais aguerridos, hoje parece uma grande novidade. Né? Só que a gente vai ver, esse estudo da Ruth é de quando? E tem outras pessoas também que já falavam, em outros textos que falavam sobre isso há muito tempo atrás. Então, se vocês pudessem retomar em algum momento aí essa discussão do capitalismo racial, eu acho que contribui muito para desmistificar algumas coisas e ajuda também a entender uma linha de produção teórica e tal que a gente vem utilizando. Alguém mais? Bom, primeiro, boa tarde. Agradecer aí os expositores, foi muito muito boas as falas. Eu sou Miguel, estudante da Geografia. Eu queria fazer uma pergunta para o Weber primeiro. Quando você falou, né, daquela coincidência, entre aspas, né, do auge da economia, do ciclo das commodities, do suposto pleno emprego, né, coincidir com o auge do encarceramento. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais, na verdade, como você interpreta isso, que é uma aparente contradição do ponto de vista da econometria, como você disse, né? Então, essa ideia de que a economia está melhorando, vai gerar uma melhora da percepção das pessoas e um pleno emprego e tal, e no caso... você ressaltou essa contradição, então um pouco como você interpreta isso, como a gente pode pensar isso, será que esses dados econômicos, na verdade, já não significam tanto assim mais, né? Não sei. E aí uma pergunta para todos, se me permitem, essa ideia do ajuste prisional, que vocês comentaram, que de certa forma amarra as categorias ali do capital que não estavam se encontrando, né? O capital, o trabalho, terra, o Estado. Se a gente pode pensar uma adaptação brasileira, né? Ou paulista, sei lá, da expansão dos presídios aqui, se também dá para pensar num ajuste prisional, de um ponto de vista econômico, assim, ou se é só um punitivismo mesmo e encarceramento de uma superpopulação. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar sobre isso. Obrigado. Mais alguém? Eu nem ia aqui, mas eu fiquei pensando com o que o companheiro trouxe ali, para dialogar nessa dinâmica de pensar a economia da punição, tá ligado? Que eu acho que tem esses deslocamentos assim, pós a interrupção, né, dessa geografia carcerária constituída na metrópole, né, o complexo prisional do Carandiru ali, que as pessoas se deslocavam das suas quebradas de metrô para chegar para visitar os seus entes queridos. Existia uma outra conformação geográfica de acessar esses espaços para pensar o deslocamento para o interior da cidade, né? E o quanto isso ficou mais custoso e enquanto isso chegou enquanto uma política
para as cidades do interior, né? Como foram feitos os acordos para a construção de presídios no interior de São Paulo, né? E eu acho que aí passa por isso, assim. Então, acho que fazer essa leitura de pensar o capitalismo racial é passar por essa economia da punição. Talvez acho que a gente consiga entender melhor, assim, né? Pensando da nossa atuação direta na Amparar, assim, tipo, né, a construção da Amparar, quando ela surge e como ela vai se constituindo, né? Tipo, as pessoas que visitavam aqui, depois isso vai se estender para o interior, isso vai criar outras conformações, né? E as conformações, inclusive, de pensar, quando a gente fala da questão da violência organizada pelo Estado e do abandono organizado pelo Estado, também passa por esses processos. Porque o processo do abandono organizado pelo Estado vai justamente também passar por esse deslocamento, tá ligado? Dessas geografias. Porque essas pessoas alocadas agora a 600 quilômetros de São Paulo vai perder essas relações, as relações comunitárias, essas relações que se constituíam. A galera chegava no Carandiru lá para jogar uma bola. A galera chegava com o time inteiro da quebrada para jogar um futebol lá com os caras no domingo. E chegava o pessoal do samba e tal. E era esse deslocamento feito de metrô, de busão, sabe? E hoje isso é muito mais custoso, né, cara? Agora, sei lá, hoje o busão tá 4,40, o metrô tá 5. Agora, para você deslocar para o interior, uma família tem que gastar 600, 700, 800 reais. Então, o quanto que isso não está conectado, né? Quanto que essas coisas não estão conectadas para a gente pensar essa geografia, mas nessa amplitude maior, assim, né? Ok. Hola, buenos días, tardes, perdón. Soy Lucia Espinosa, soy de México. Voy a hablar lento para ver si me pueden comprender. Tengo dos cuestionamientos. No sé si se salga un poco, a lo mejor, de todo lo que entendí. Traté de comprender un poco la propuesta de Gilmore, que se me hace sumamente interesante. Y tengo dos cuestionamientos. Uno, como muy en relación a esta parte de los complejos penitenciarios. Nosotras como México somos un experimento de Estados Unidos, a final de cuentas. La primera cárcel privatizada es una cárcel que se encuentra en el centro de México y resulta que aquí hay una condición de género interesante. Cierran a muchas de las cárceles de otras provincias de México, son trasladadas mujeres con delitos penales aquí, ¿no? A una cárcel con un modelo totalmente estadounidense, gringo, un complejo penitenciario, que justo el dueño es Slim, ¿no? Uno de los hombres más poderosos a nivel internacional, y resulta que es una cárcel donde habitan muchas mujeres solamente, ¿no? Entonces el problema que está llegando hoy en día es el alto nivel de suicidios de las mujeres ahí adentro. ¿Por qué? Las separan de las familias. A final de cuentas, en México y creo que en América Latina, las personas que sostienen las cárceles, el sistema penitenciario, son las familias, ¿no? Entonces, y mucho de ello, me interesa mucho el trabajo que hacen las mujeres madres, porque justo en este tema del tema de cuidados, ¿no? Los cuidados que sostienen la vida, ¿no? También pues tienen una carga de género sumamente importante, ¿no? Entonces, las familias al cuidar, ¿no? al sostener las cárceles, ¿no? Como desde esta cuestión también de género, muchas mujeres son trasladadas a estos centros y quedan en total pues desprovisión, ¿no? Pero no solo afectiva, sino también institucional, porque no hay nadie que las sostenga afuera. Entonces, mucho también tiene que ver con estos suicidios. Mi pregunta es, bueno, y como experimento, ¿no? Esta cárcel, este cerezo número 16, tipo complejo penitenciario, que sirve también con estándares muy traídos del modelo estadounidense, de una seguridad, o sea, totalmente punitivista, criminalizante. Mi pregunta es, si aquí
existen estos modelos, o sea, hay emulación de estos modelos, y lo otro es cómo le han entrado los organismos, las organizaciones, para poder trabajar con eso, porque a nosotras como organización, Hermanas en la Sombra, pues nos ha costado un poco, como en muchos lugares, pero ¿cómo es el proceso que ustedes han llevado a cabo en eso y si sí hay, ¿no? Y la otra, en esta organización de mujeres, ¿cómo le hacen en el tema de autocuidado, en el pensar, ¿no? ¿Cómo se autocuidan colectivamente? Que estoy muy interesada en esto. Y muchas felicidades por las presentaciones. Agradecemos as questões levantadas. Fala, Ramiro. Beleza, obrigado. Eu sugiro, eu começo um pouquinho, passo para o Weber, termina com a Dina, a gente faz nessa ordem inversa, pode ser? Vou tentar lembrar um pouquinho das questões. Começando pelo Carlos. Eu acho, Carlos, para abordar isso que você trouxe do capitalismo racial, eu vou tentar chegar por uma perspectiva agora, né? Tem um videozinho circulando né, nos últimos 2 dias da Ruth, né, do Intercept Brasil, né, ela falando exatamente sobre capitalismo racial, né? É um vídeo de 55 segundos e ela fala, né, não existe capitalismo bom, não existe capitalismo que não seja racial, né? Não existe capitalismo que não exaura, é certo? Exaura? Acho que sim, né? Que todo capitalismo exaure as forças reprodutivas da natureza e das pessoas até a sua última gota. E então ela fala, quando falamos de capitalismo racial, olhamos para o capitalismo do ponto de vista racial. Não existe capitalismo que não seja racial. Eu olho para o capitalismo com a lente da racialidade. Mas não, ela fala assim, não percamos de vista. É o capitalismo que a gente está enfrentando, né? E aí, claro, é o capitalismo racial. É a mesma coisa, né? Ela sempre fala, a gente não, inclusive a gente nem deveria, a palavra capitalismo sozinha nem deveria existir. Não faz sentido sozinha a palavra capitalismo. Mas eu acho que essa questão, eu gosto de trazer a Michelle Alexander para pensar isso. E a possível diferença que eu enxergo entre a Ruth e a Michelle Alexander. A Michelle Alexander que escreveu o Nova Segregação, né, que vem do The New Jim Crow, né, o mesmo livro, que está presente, que serviu como roteiro do 13ª Emenda, né, que muita gente deve ter visto na Netflix. Ela entende as prisões atualmente como a nova forma da escravidão, certo? Então, porque ela aborda essa questão pensando no trabalho que os internos fazem nas prisões. Só que a Ruth fala, a maior parte das pessoas presas não trabalha. A maior parte das pessoas presas não geram lucro para ninguém. Elas são presas para serem neutralizadas. Ela é uma solução geográfica e racista, obviamente. Retiro a pessoa daqui, pessoa problema, transfiro essa pessoa problema para outro lugar. Ela não trabalha. E a maior parte das prisões não são privadas. A maior parte das prisões é pública. Então, ela faz isso para dar uma aquecida nesse debate entre prisão privada e prisão pública, que a gente não deve separar tanto essa história e nem... Ela chama atenção para a gente não criticar somente a prisão privada. Na medida que a gente critica a privatização da prisão enquanto forma de crítica ao capitalismo, a gente está criticando o lucro, a gente esquece que a punição é do Estado e a gente está dando relevância às possibilidades do Estado seguir a punição. E ela fala, o racismo está na base. Né? A prisão não é uma reformulação da escravidão. A escravidão é uma colocação do racismo no capitalismo racial. É diferente, né? Que nem você falou, Carlos, o racismo está para trás. O racismo impõe e dá o start no capitalismo. E dá a possibilidade de vir a escravidão, de vir o Jim Crow, de vir as prisões, etc. Né? O Miguel falou
da possibilidade de interiorização das prisões, acho que dialoga com o que o Fabinho falou, né, para eu já ir terminando. Acho que primeiro essa questão é diferente lá e cá, realmente não dá para a gente carimbar uma realidade na outra, né, porque se lá, na virada dos 70 para os 80, é de fato um momento de aumento de desemprego, fim de estado de bem-estar social, né, e aumento da punitividade e construção das prisões. Aqui é o contrário, né? Como o Weber estava falando, né, tinha mais ou menos 200 mil pessoas presas até 2006, né, na lei de drogas. Dali em diante você tem um salto, o gráfico que nos Estados Unidos é assim na década de 80 até os anos 2008, era assim, pessoas presas aqui, ao contrário para vocês, né, pessoas presas aqui do Jim Crow, né, escravidão, Jim Crow, aí chega anos 70, 80, faz assim. Esse gráfico obedece a essa construção prisional que eu falei do livro da Ruth. Esse salto das pessoas presas nos Estados Unidos nos anos 70, 80, é aqui em 2006 em diante, né? Hoje a gente está o quê? Com umas 800 mil pessoas, mais ou menos, né? É que tem várias formas de calcular isso aí, mas vamos pensar 800 mil. Então você tem um acréscimo de 600 mil pessoas em menos de 20 anos, né? O Rafael Godoy, professor da UFMA, do Maranhão, ele é daqui de Campinas, se eu não me engano, ele não gosta da ideia de transportar os 4 excedentes da Ruth Gilman para São Paulo. Ele fala que não é assim que se deu em São Paulo, porque aqui em São Paulo a fuga para o interior se dá sobretudo pela tentativa de mascarar e de abafar um pouco a crise do Carandiru, né, e levar as pretensas populações perigosas, né, afastá-las de umas das outras, mas também separá-las da visão pública, como a gente falou. Eu morava do lado do Carandiru, a gente é da Zona Norte, né, Carlos? Eu morava do lado do Carandiru, eu passava lá direto e via as pessoas com a mão para fora. Meu cotidiano de metrô era ver a galera com a mão para fora, porque dentro do trem você via as pessoas dentro das celas, né? Isso não tem mais. E aí o Rafael Godoy não gosta disso, mas eu sinto que ele não faz uma pergunta, ou que eu não vi fazer a pergunta, do porquê as prisões vão para onde vão. Eu entendo que ele não quer colar o método da Ruth, tudo bem, não é um problema, né? O método dos 4 excedentes, da crise pelos 4 excedentes, mas por que elas vão para as cidades que vão? Qual é a terra mesmo, de quem era a propriedade dessas terras antes daquelas prisões chegarem? Isso eu gostaria de ver, assim, eu gostaria de pensar em uma forma de pesquisa conjunta. Bom, é isso. Não, eu só vou, assim, na realidade, a questão do Carlos aí requer um desdobramento aí que não vai ser respondido, até porque, assim, com muito cuidado para não arranhar aqui a relação que eu tenho com meu grande amigo histórica, né? Bom, na realidade, assim, eu concebo o capitalismo enquanto uma forma de produção e reprodução, de expropriação e apropriação do trabalho passado por meio do processo da exploração. Isso é um dado, isso está colocado. E, obviamente, aquilo que hoje nós conhecemos como modo de produção capitalista, nada mais é do que uma forma de expressão de reprodução do capital, tá certo? Isso é um dado que está colocado. Agora, é verdade que a reprodução e a forma de expropriação e apropriação do capital se dá de uma maneira particular. Então, por exemplo, no interior da Inglaterra, querendo ou não, o capitalismo nasceu na Europa, né? O berço do capitalismo nasce na Europa. Isso está colocado. Tudo bem que eu não pode mais falar nem do capítulo 24 do Capital do Marx, mas infelizmente está lá, tem que falar, né? Eu não tenho análise, né? Não conheço, né? Então, de qualquer maneira, o que o Marx nos ensina, né? Ele demonstra historicamente que o capital emerge no interior da Europa, obviamente, a partir do desenvolvimento das forças produtivas e tudo mais, e que, ainda assim, o capital só pode também, o capitalismo só pode se alavancar por conta também da exploração, da escravização e da colonização que se dá
a partir de 1500 e tudo mais. Vamos lembrar da famosa frase que todo mundo decora, quem lê o capítulo 24. Hoje não se lê mais, porque hoje estão lendo outras coisas. Mas como eu sou do século XIX, então ainda estou lendo o Capital, né? Mas, por exemplo, a passagem do Marx é emblemática, quando ele diz que a escravização dos africanos, as descobertas do continente americano, a transformação da África num campo de caça, o extermínio e o roubo dos saques e as joias, as pratas, o ouro e etc., no interior das Américas, demonstram os albores do modo de produção capitalista. Ou seja, então, nós sabemos que o Marx vai dizer aí que o capitalismo só foi possível, de fato, se alavancar por conta da exploração e da escravização. Isso está no Capital inteiro. Quem lê, eu poderia citar aqui, para falar que eu li o Capital, né? Mas eu poderia citar textos desde das passagens do Marx, desde o livro 1 até o 3º. Mas não é o caso aqui, que nós também estamos no IEB, né? Então tem que baixar a bola, né? Aqui é o que... Bom, de qualquer maneira, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, é que o capitalismo, ele se dá de formas peculiar, e as maneiras pelas quais ele vai se apropriando e expropriando a riqueza social, ela se dá com uma particularidade. Então, por exemplo, a gente pega no interior da Europa, não é à toa que o Marx dizia que a escravidão, na verdade, na Europa ela ocorre de uma maneira disfarçada e nas Américas aberta. Por isso que ele dizia que na Europa os trabalhadores são presos, né, por fios invisíveis, né? Bom, tudo isso para dizer, Carlos, que eu acho que é muito complexo essa discussão. Eu não acredito, do ponto de vista histórico, que o capitalismo é só racial. É verdade que existe uma literatura, por exemplo, clássica, de novo, eu vou lá para o 1940, do Eric Williams, né, Capitalismo e Escravidão, que ele demonstra a relação entre capitalismo e escravidão e tudo mais, né, como que o racismo foi fundamental e tudo mais. E é verdade também que hoje está se discutindo, recuperando o Du Bois, né, o Cedric Robson e tantos outros autores para se discutir o capitalismo racial e etc. Ele é, e ao mesmo tempo ele não é. E se não for também não tem problema, porque o capital é isso, ele expropria, por exemplo, nós sabemos disso, para o capital, primeiro que o capital ele é impessoal, isso é um dado. Então, por exemplo, quando os estudantes me elogiam e falam assim, professor, suas aulas são boas, eu falo, agora você avisa o dono do Vaticano a aumentar meu salário, porque ele não quer saber se eu sou um professor bacaninha, ele quer saber o seguinte, eu tenho que ser explorado e ponto. Não quer saber, né? O que eu estou querendo dizer é que para o capital ele tem que explorar, né? Então, me parece que só pegar pelo prisma do racial, eu acho que não é bem assim, né? De qualquer maneira, não quer dizer também que o racismo ele não seja um elemento também importante para que o capital se reproduza, tá certo? Então, não vou desdobrar aqui, porque tem muito assunto, e aí requer outras mediações, e, obviamente, as contradições aí, e as divergências em relação ao tema, né? Bom, eu acho que também tem uma outra questão que foi trazida aqui pelo Miguel, né? Na realidade, rapidamente, assim, para não tomar muito tempo, eu acredito que nós deveríamos atacar o mais possível, criticar o mais possível, como que o encarceramento tem sido uma arma para, na verdade, assim, neutralizar e ostracizar uma população que o Estado, na realidade, não quer assistir e considera supérfluo e insignificante. E no caso brasileiro, a coisa se dá assim, ó, no Brasil é assim, ele escanteia, segrega, socioespacialmente, então hoje está na moda de falar periferia, ecosfavela. Mas ninguém fala, por exemplo, que mesmo com as tal das debates da ecosfavela, a população que mora nas chamadas periferias são ostracizadas, e para usar uma expressão de um grupo de rap antigo aqui no Brasil, Facção Central, ele já dizia, as periferias são campos de concentração. Então, eu estou chamando a atenção a isso, por quê? Porque você tem, de um lado, encarceramento, de um outro, letalidade e tudo mais. Bom, eu vou correndo aqui por conta do tempo, mas e não vai dar para enfrentar as reflexões, mas eu acho que assim, a gente tem que, a partir desse evento, de outras circunstâncias e outros momentos, construir formas e meios de criticar
radicalmente as formas pelas quais a nossa população tem sido ostracizada, dilacerada, e é por encarceramento, letalidade, etc. E, evidentemente, no caso brasileiro, o racismo está colocado. Então, o que eu consigo aqui, depois a gente pode trocar. Bom. Tá. Então, Dina, fazer aquele fechamentozinho. Só para agradecer, então. Infelizmente, então, mas parece que não dá mais. Carlos, a gente vai ter que continuar essa conversa no samba, quinta-feira. Mas eu queria te convidar para pensar comigo sobre esse ponto que você coloca do capitalismo racial, e aí você me provocou bastante também, e eu vou ler de novo o livro da Ruth, vou ler mais, vou comer esse livro. Mas acho que a Ruth, ela centraliza essas duas categorias, né? Esses dois conceitos, categoria raça e capitalismo. Raça e capitalismo ela coloca no centro do debate. Ela traz para o centro do debate. E o que eu entendo que é de grande reflexão para a gente pensar no sistema capitalista, o sistema de expropriação, de despossessão, do qual nossos corpos foram historicamente, né, vítimas. Quando a gente pensa no sistema prisional, nesse contexto de capitalismo racial, e aí eu vou para Attila Mbembe para pensar necropoder, para pensar o sistema prisional como as entranhas abertas, não só do racismo, mas do capitalismo, para pensar o corpo negro no sistema de captura do Estado como um corpo não disciplinado, fora da possibilidade de disciplina no mercado capitalista. Ou seja, se esses corpos que estão presos não geram lucro, por que estão presos? Qual resposta que a gente pode buscar em relação a isso? Quando a gente fala e centraliza a questão racial para o centro do debate. É para a gente conversar sobre isso, né? Não docilizados, não corpos docilizados, como quer Foucault, mas corpos brutalizados para a morte, né? O mercado da morte. O capitalismo racial é o capitalismo da morte. Por isso, raça é fundamental e centralizador para o pensamento da Ruth. Acho que não vai dar mais para falar outros pontos, mas a gente vai continuar. Depois eu agradeço muito as mexicanas. Podemos continuar a conversa também. Muito me interessa falar sobre esse assunto. Muito obrigada. Bom, gente, agradecer a todas e todos e todes e dizer que o café segue servido, vai ter uma roda de capoeira aqui no saguão, aqui fora, né? E é isso. E eu trouxe alguns livros, se alguém quiser depois conversar comigo, eu estou com uns exemplares que eu consigo vender mais barato também, tá bom? Valeu, gente.